Nós vamos entrar agora com um cara que vai responder. Afinal, por que é que voltou o perfil do Jones? Porque ele sabe tudo, sacou? De rede, de tecnologia, ele sabe tudo disso. Então eu quero saber. A minha impressão, a minha análise é que só voltou o Jones, o perfil dele no Instagram, porque eu falei, foi uma onda, mais do que uma onda, né? Foi um tsunami de solidariedade. Milhares e milhares de mensagens parlamentares, cobertura da mídia, realmente colocou a meta numa situação complicada. Complicada. Mas, de repente, eu não entendo nada dessa história de tecnologia, de rede, tô falando bobagem. Quem vai conversar com a gente sobre isso é um dos. Olha, eu acho que é um dos 3 mais pedidos aqui no chat para vir ao Manhã Brasil, que é o Lucas Avac. Ele é músico, é vocalista do Mortícia, é desenvolvedor de software especializado em softwares livres e em projetos colaborativos na internet. É do canal Tecnologia e Classe, o Teclass. Tem também o seu canal próprio com foco em música, jogos e tecnologia ao vivo. E, importante, uma liderança da Soberana, que se solidarizou desde o primeiro momento com o Jones Manuel nesse processo aqui. Aí, a Mortícia, o pessoal conhece. O bicho é brabo, diz ele aqui, o Gabriel disse, o menino da informática. Gostei, acho que ele deve ter gostado também, especialmente esse elogio do menino da informática. O Sebo Encantado do Cordel já manda o apoio dele. A Laura Brandes diz aqui, terras raras para os brasileiros, Glauber fica. E o Zavac já causou comoção, ele já tinha aparecido mais cedo aqui, né? E aí ele mandou uma mensagem, quando foi 9h42, dizendo, bom dia. Aí foi um fuzuê aqui no chat, o pessoal dizendo, o homem chegou. A Priscila dizendo, meu marido gosta de acompanhar o Teclas. Muitos vídeos bons deles. E o Spig diz, até que enfim o Zavac chegou. Então, chega de expectativa, Zavac, sobe aqui. Obrigado, aceito o convite, bem-vindo. Oi, tudo bem? Tá indo bem minha voz? Ótimo. Tá legal. Eu tava rindo aqui agora com a introdução e com o pessoal. Muito obrigado para todo mundo que fica pedindo. O pessoal fala também no meu canal. Tem que ir lá no Farol Brasil, eu digo, pede para me chamarem. E daí eles vêm aqui e enchem teu saco. Legal. Foi uma articulação, então, dessa turma aí do chat. Legal. Aqui tem articulação. Bem sucedida. Muito bem-vinda. O Pedro Luiz está dizendo que você também é um speedrunner. É bom mencionar o que é um speedrunner, que eu não tenho ideia. Na realidade, isso é meio que meme, é mentira. Speedrunner é uma coisa como se fosse assim, jogar um joguinho o mais rápido possível. É quase um esporte, que é uma coisa de nicho das comunidades da internet. Mas eu sou uma pessoa que, na realidade, eu faço várias coisas assim, e eu não tenho muita vergonha de dizer, tipo, olha só essas músicas aqui, olha só essa canal, assim, eu começo muito e a falta de vergonha às vezes ajuda, sabe? Porque eventualmente tu vai fazer um negócio que vai ser bem legal e daí as pessoas vão dizer, mandou bem. Então é tipo isso, o Teclas é isso. Sou assim também. É teclas ou teclas? É teclas mesmo, é um trocadilho, né? Pra ser de teclado, Tá assim, bom. daí as teclas do teclado. Putz, sou idiota. Não, É mas é verdade. porque é classe, né? É um trocadilho. Não tinha entendido, mas tá bom, teclas. Legal, aqui. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que, embora haja muita gente que o mundo é dos tímidos, não ter vergonha é algo essencial, porque a gente tanto pode passar vexame quanto fazer sucesso e tá tudo bem, tudo bem. Zavac, é Zawak ou Zavac? Com V, é certinho, com V, o som de V. Zavac, eu tava falando Zawak, mas então Zavac, mais cedo, já corrigi. Me diz uma coisa, por que o canal do Jones voltou um dia depois da suspensão? Você que entende das coisas. Não, é que assim, não sei, sinceramente, eu acho que a tua análise é correta de que é só a pressão, tá? Porque, enfim, tu falou, né, eu fiz um vídeo, foi um vídeo que a gente falou lá na Soberana, a gente, o que aconteceu com o Jones, vamos fazer alguma coisa, a gente fez uma notinha, né, falando sobre isso, e como geralmente eu que tô falando sobre redes sociais, essas coisas lá no meu canal, a gente pensou, tá, o Zabak vai fazer, e daí a gente postou lá, né, pelo coletivo vídeo.
E eu falei assim, é arbitrário a maneira como as redes sociais lidam com essa questão da moderação. Até eu acabei de receber num grupo aqui que eu tô com o pessoal que disse que a Meta talvez tenha dito, eu não sei qual é a fonte disso, né? Mas que é porque o STF disse que eles tinham que agir preventivamente e o Jones teria colocado alguma informação falsa. Mas a gente sabe que é totalmente arbitrário porque eles querem que a regra seja interpretada por eles, e daí quando cair o perfil do Jones, eles vão achar alguma coisa e vão apontar, isso aqui feriu alguma regra, porque, enfim, é um contrato de regras gigante que a gente não tem como humanamente ler, e daí tu vai pegar perfis de extrema-direita lá, postando todos os Sim. níveis de desinformação, crimes de ódio e tal, e eles vão dizer, sei lá, não vimos, ou isso não se enquadrou e tal. Então, assim, a pressão popular que fez voltar, com certeza. Se fosse uma pessoa menor, assim, se fosse um perfil de uma pessoa que tem 5 mil seguidores, sabe, até 100 mil, talvez, porque vocês pensam, tem muita gente na internet no nível médio ali, né? O Jones Sim. furou, assim, agora ele tá chegando nos top pessoas, assim, do Instagram, por exemplo. Mas foi por causa disso. Até, pessoalmente, comigo, já aconteceu com 3 contas isso. E pode ser por Já vários aconteceu? motivos. Não, porque até ia dizer assim, que nem eu disse, com certeza, o caso do Jones, alguma coisa acende uma luzinha lá e eles veem, esse perfil aqui tá grande demais, olha as coisas que esse cara tá falando, né? Mas o sistema de moderação deles é totalmente automatizado, no geral. E eles não Uhum. querem ter muitas equipes aqui para lidar com a coisa. O certo seria Sim. ter, talvez, centenas, até milhares de pessoas cuidando de uma rede social que no Brasil, que é um mercado gigante deles, eu não sei quantos o Instagram tem, mas é milhões de pessoas, né? E, por Uhum. exemplo, os casos que aconteceu comigo foi a minha conta pessoal foi suspensa dessa maneira, e daí, assim, a sua conta foi suspensa, né? A conta da minha banda a gente perdeu e nunca recuperou. Uma É? conta antiga que a gente tinha, e a minha conta pessoal aconteceu 2 vezes. E daí, eu lembro que nessa época eu fui atrás disso, e daí tu acha comunidades de pessoas na internet que sofreram da mesma coisa, e tem a maneira correta, tá? Que é quando tu cai na burocracia do Facebook, tu acha um formulário lá, e daí tu preenche assim, pô, não fiz nada errado, sou eu, tá aqui meus documentos. Tu tira uma foto mostrando que é tu, né, com o teu documento, assim, e manda pra eles e espera a resposta. E no meu caso, eu fiquei 2 meses fora. E eu mandava várias vezes, porque o pessoal dizia assim, ó, manda de novo, porque caiu lá e não, sabe? Então assim, Caiu foi na a pressão cesta do lixo popular. digital, é. Exato, é. Mas é isso, assim, então aquela coisa, assim, é uma mistura de eles não se importam, né, de propósito eles não querem ter moderação, porque quanto mais moderação tem, isso é um padrão comum com a Meta e as outras redes sociais. Quanto mais se exige que tenha moderação, mais eles precisam fazer um trabalho direito, sabe. Então eles querem meio que vender a ideia, que nem a gente vê da contra-regulamentação aqui, que se tiver que ter uma moderação, que seja nem que seja isso, para prover um bom serviço, para tu ter acesso ao que eles estão dizendo que estão te oferecendo no contrato, se eles deixarem abrir essa porta, eles vão ter que fazer muito mais, né? E eles preferem que a coisa fique nesse estágio aí meio cinza, que a gente não pode fazer nada, não vimos, tinha regras que não estão sendo banidas, estamos avaliando, então é por aí, sabe? Então, sim, com certeza foi a pressão popular, e porque o Jones é uma figura muito importante que as pessoas notaram esse tipo de abuso acontecendo, né? A lógica é a lógica do, como diziam os gringos, business as usual, ou seja, que o foco deles, eu acho que assim, é claro que eles favorecem a extrema-direita, que tem um projeto, o imperialismo americano, mas tem também a coisa do lucro, né? Então, Claro, quanto mais gente trabalhando, menor o lucro. Quanto menos gente trabalhando, quanto mais trabalho morto, quanto menos trabalho vivo, maior o lucro. E eles operam nessa lógica, né? Do super lucro, né? Afinal, perfeito. balanço, eles vivem de balanço trimestral em balanço trimestral, né? E aí é o desespero do corta-custo, né? Olha, a Simone Lima é membro há um mês aqui, chegou aqui com a gente. Quem mais mandou? O Raul Oliveira chegou como novo membro. O velho Metal Gamer está sempre com a gente. Eu também sou Uhum. vocalista, viu? Alonso Vocais, tá aí, camarada, companheiro. O Danilo Lima dizendo: cuidado, Mauro, ele usa Linux. O Guarajuba diz: gente, muita gente te acompanha. Ótimo trabalho, senhor Teclas. A Raquel me contesta dizendo: não é o Zawak o mais É pedido. O mais verdade. pedido é o Maxo. O Maxo realmente está até lançando aqui um outro bordão nosso que é o Bota Maxio, Bota Bota. Maxio. O Renan dizendo que você é fera demais.
e o Helder registrando que o Lucas Rubio continua banido, tá? E o Ministério Imaginário, camarada do Ministério Imaginário, dizendo: cobrem também pela volta do canal do Lucas Rubio e CEPs. É isso aí. Tá? Tia Laúcha perguntando se voltou. Voltou sim. Agora, ó, gente, demora para normalizar, tá? Se você estiver abrindo lá, eu coloquei o link aqui do canal. Pelo link é mais fácil de achar, porque tem um tempo até voltar à normalidade mesmo, tá? E a Priscila dizendo foi pressão mesmo. Bom, Eu testei Zavascki, aqui, desculpa, pelo link o perfil do Jones já apareceu pra mim, tá? Mas a busca não acho. não acho, demora um pouco, tá? Quando tem casos assim, de fato, demora um pouco para voltar. O Lucas Zavak, o motivo original de te chamar era a questão dos data center. Então vamos começar por aí, depois vamos ampliar. Né? Eu sei que você acompanha de perto o processo da instalação desse Big Data Center aí em Eldorado do Sul, pertinho de Porto Alegre. A gente conversou aqui, logo que o Haddad voltou daquela visita dele ao Vale do Silício, prometendo que o Brasil ia se abrir para os data centers das Big Techs, a Clarice Ferraz, ela não é uma especialista em tecnologia, ela é uma especialista em energia e fontes renováveis. Ela falou, ó, isso é uma loucura, esses data centers, se vierem tudo que o Haddad está querendo, você tem que duplicar a capacidade energética do país e vai secar rios, lagos, lagoas, que é uma brutalidade do que eles precisam. Queria te ouvir sobre esse processo de transformar o Brasil num pasto dos data centers, como é que você vê essa posição da Haddad, e aí falar especificamente de o que está acontecendo aí no Sul, em Eldorado do Sul. Então, que legal, até queria parabenizar o canal aqui, porque muitas das entrevistas que estão chamando especialistas nessa área eu vi aqui também, né? Tu falou da Clarice, eu vi o Sérgio Amadeu aqui, o pessoal de Outras Isso. Palavras, veio aqui várias vezes também, então eu tô sempre acompanhando. E queria dizer, assim, legal que começou por essa questão da energia, que, assim, né, eu sou mais especialista nas coisas que tem a ver com tecnologia e tal, Isso. então eu tenho acompanhado isso. E a questão da energia parece que é a coisa mais séria, porque para dar um resumo, assim, né, do que o pessoal diz que o pessoal, eu digo assim, quando tu vê a empresa que tá trazendo, porque aqui de Eldorado se chama Scala AI, o nome da empresa, o que o governador aqui do estado fala sobre esse empreendimento, se diz que é como se fosse, assim, uma coisa que vai investimento na área, na cidade, eles dizem, né? E daí é como se fosse colocar aquilo ali, fosse ser um distrito de comércio enorme, fosse ser sabe, uma coisa que vai gerar vários empregos, vários trabalhos, mas eu tendo a ver isso, baseado no que os especialistas falam, mais como se fosse uma mina extrativista de recursos, sabe? Como se for porque não é assim só eu que sou que odeio o projeto e que sou um comunista e tal. Eu estava procurando o CEO dessa Scala AI, eu até peguei a frase dele aqui porque eu queria falar, quando ele estava defendendo o projeto, e é bem engraçado tu ver, antes do pessoal prestar muita atenção nesse projeto, começar a fazer as críticas, antes de ter as enchentes, que eu quero chegar a isso também, né, que tem bastante a ver com isso, a catástrofe climática que vira uma catástrofe social por causa desse tipo de coisa, eles estavam falando só coisas boas do projeto, e daí eu acho que escapam umas pérolas, porque, por exemplo, o Marcos Pego, o nome dele, o CEO da Scala, ele fala assim, a gente consegue usar a vocação de todos os recursos naturais que a gente tem, de todos os investimentos já feitos em transmissão, de toda a vocação de matriz energética limpa, que esse país tem para poder exportar energia, ele usa essa palavra, da melhor maneira possível, que é com o maior valor agregado hoje de consumo de energia, que é os data centers de inteligência artificial. Então é bem engraçado, porque tu vê o discurso oficial, assim, de que é um grande investimento, vai ajudar a área, inclusive eu acho bastante cruel, assim, o Intercept fez uma matéria muito boa, entrevistando pessoas que moram ali em volta, e daí, para quem não sabe, teve as enchentes no Rio Grande do Sul, e a cidade Eldorado do Sul, que é do lado desse data center, né, o data center ficaria em Eldorado do Sul, ela foi 90% alagada. De 39 mil pessoas que moram lá, 32 mil foram afetadas, várias tiveram que sair das suas casas, e daí se fala para as pessoas, vai ter esse investimento, né, um grande empreendimento, e as pessoas dizem, que legal, estamos trazendo algo para ajudar a cidade, sabe? O Intercept entrevista essas pessoas, e daí eles dizem, olha, é um lugar cheio de computador e tal, né? Não é um investimento para ajudar a cidade. E daí, quando a gente ouve as pessoas falando disso, o que fica parecendo,
bastante, tanto os críticos como eu, quanto até as próprias pessoas que estão vendendo o projeto, que é o Brasil vendendo barato a sua energia para fora, né, e vendendo seus recursos naturais. A questão da água também, que a água ela tem que ser retirada do ambiente para entrar num ciclo de resfriamento. Muitas vezes se fala que o ciclo, inclusive nesse projeto, ele é 100% reaproveitável, ou seja, na cabeça da pessoa que ouve é assim, a água entra, a água sai, não há nenhum risco para o meio ambiente, né? Mas até a própria Bebel, que faz parte do Coletivo Soberana, que inclusive se quiser chamar alguém para falar de meio ambiente, recomendo trazer ela aqui um dia também. Eu estava conversando com ela sobre isso, e ela tem um canal no YouTube que recém fez, Bebel Ecologia. O ciclo da água não é assim, tu tira e coloca ele não vai entrar no ciclo da mesma maneira que ele estava, ele não vai entrar na mesma temperatura, ele não vai entrar na hora que deveria estar, então é uma coisa que vai também distorcer a questão da água. Em regiões, por exemplo, a gente está falando agora do Rio Grande do Sul, mas tem um que é um data center do TikTok na região, no Ceará, eu tenho que lembrar o nome da cidade. Que está tendo vários protestos tá lá. tendo vários protestos, porque lá é uma região que tem problema com água, com acesso à água. É uma região que os especialistas dizem que se tivesse concorrência por recursos, poderia ficar árida a região ali da cidade, poderia faltar água, entendeu? Então, e a gente sabe desse projeto, você falou do projeto do Haddad, que eles chamam do projeto Redata, né? Eles foram apresentar esse projeto e o projeto ele foi apresentado com os números meio assim de orelhada, tanto para dizer os benefícios, né? Vários empregos, muito investimento, quanto análise ambiental que não foi incluído o Ministério do Meio Ambiente, né? Então é uma coisa meio assim, olha, pessoal, vamos vender esse projeto e daí depois a gente vê qual vai ser o impacto ambiental. E isso é mais uma faceta da maneira como o PT tem enxergado o avanço tecnológico, que é assim, olha, nós não temos, né, a vocação para produzir os softwares que vão estar dentro desses data centers. Qual é a nossa vocação, que nem o CEO da empresa disse? Energia barata, né? E limpa. E o que é legal é que é limpo, que daí nos relatórios dessas empresas fica super legal. Eles usaram energia de outro país e a energia limpa ainda, não está criando impacto no país deles. E daí, em troca disso, a gente ganha, né? O projeto Redata, ele tem investimento em indústria aqui no Brasil, acho que é 2 a 8% que essas empresas vão ter que contribuir, e 10% da capacidade desses data centers seriam para rodar as nossas empresas. Só que daí o que eu acho que é importante falar, eu acho que eu estou me estendendo aqui, mas eu vou acabar aqui só o raciocínio. A gente não domina hoje realmente as tecnologias que estão rodando dentro desses data centers. Essas tecnologias elas são produzidas nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa e mais na China, né? Estados Unidos, China e Europa. Aí eles vão botar essas caixas aqui, que na realidade, que nem eu disse, é mais como se fosse uma mina que suga eletricidade e água. Caixas pretas, para a gente rodar um software que na realidade está dando dinheiro para uma empresa lá fora e depois a gente vai comprar ele. Depois a gente vai pagar a Google, pagar a Amazon, pagar a Facebook, usar essas redes sociais deles e transferir renda para lá dessa maneira. Então a gente transfere renda na forma dos nossos recursos naturais, que são extraídos, depois transfere renda de novo comprando esses produtos deles, e eu estou falando de uma análise fria econômica, assim, a gente não está nem falando da manipulação, da soberania digital que a gente não tem, que tem a ver com o caso que a gente está falando aqui do Jones, né? A gente eu digo, é obrigado a usar essas redes, por quê? Porque as pessoas estão nessas redes, né? Essas redes são comuns, elas são quase coisas que a gente precisa tanto quanto a nossa carteira de identidade, tanto quanto um serviço do governo para fazer várias coisas do nosso dia a dia, só que elas são plataformas que a gente não controla e que estão gerando renda toda vez que a gente usa para países lá de fora. Então por isso que o pessoal tem falado que esse é o colonialismo digital, né? Uma nova maneira de colonialismo, porque a gente tem o extrativismo e a gente tem também, por meio desses tratados desiguais entre os países, a abertura desses mercados para as empresas dos Estados Unidos, né, ou de outros países ganharem dinheiro baseado na gente também. Então tem essa exploração em vários níveis. Interessante essa questão que você traz, porque é isto, né? É uma lógica, é um modelo que se aplica, é um sistema que vai se aplicando a todas as situações, né? A lógica deste governo Lula 3, mas se a gente olhar desde FHC, mas sobretudo nos governos do PT, que foi aprofundada por Temer e Bolsonaro e retomada agora, é assim, o Brasil, o que você falou, uma relação colonial. O Brasil existe para ser o fazendão do mundo, como foi lá na colônia, tá? Logo depois da descoberta, nos séculos 17, 18 e 19. Então, o Brasil é para
fornecer café, o Brasil é para fornecer soja, o Brasil é para fornecer manga, o Brasil é para fornecer milho, para fornecer gado. Então, ele é o grande fazendão do mundo. E na esfera tecnológica, ou tech digital, é a mesma lógica, né? Então, o Brasil está aqui para oferecer um pasto para os data centers se instalarem. E aí vocês levam a nossa água, levam a nossa energia, mas a operação efetiva, o conhecimento fica com eles. Né? Então, a lógica colonialista, ela está assim, né? Os minerais, o petróleo, tudo, né? Toda essa é a lógica com a qual se opera. É um sistema, né? De fato. Né? Não, com certeza. É por isso que das teses, assim, tem, digamos, eu não sou, né, um grande, a minha área é tecnologia, né, mas eu tô cada vez mais começando a ler sobre a questão da política e tal, e na tecnologia tem algumas teses que o pessoal usa, assim, para explicar, digamos, para que seria isso. Eu gosto muito da tese do colonialismo digital, que eu tô sempre falando do livro do Walter Lippmann, do Davidson Faustino, porque tem outras teses, como por exemplo a do Yanis Varoufakis, lá, o ex-ministro econômico da Grécia, que é a do tecnofeudalismo. A tese dele é de que a gente não está mais no capitalismo, é um rentismo, quase um feudalismo das empresas big techs. A análise que ele faz de uma conjuntura lá da Europa, dos Estados Unidos, assim, e tal, do que está acontecendo, ela é mais ou menos boa. Mas quando tu vem para cá, e tu vê literalmente o que a tecnologia significa para o povo no Brasil aqui e para todos os países que têm a mesma posição na economia global que o Brasil, a economia aqui de tecnologia aqui é isso, é extrativismo dos nossos recursos naturais, extrativismo dos nossos dados para gerar esses modelos, para gerar algoritmos de rede social, para eles ganharem dinheiro com propaganda, o nosso trabalho sendo vendido muito barato. Então, né, um tema que eu estou sempre falando lá no meu canal, por exemplo, inclusive o vídeo que vai sair hoje no canal, fica a recomendação pessoal, é uma palestra que eu fiz sobre a criação dos modelos de IA, que o pessoal fala muito hoje. O que é necessário para os Lá modelos no de IA? Teclas? Lá no Teclas, muitos, vai sair ao meio-dia hoje. Muitos dados que a gente precisa copiar de todos os lugares, daí tem a questão dos direitos autorais, quais dados eles estão falando, tem isso, muito trabalho humano para classificar esses dados, para dizer assim, ok, a resposta que saiu desse modelo é correta ou não, o que essa imagem quer dizer, a pessoa tá sorrindo, tá triste, não sei o quê. Isso aí foi feito com trabalho de muitas pessoas do dito sul global também, que recebem muito pouco dinheiro para fazer essas tarefas repetitivas e tal, é uma coisa que é vendida para as pessoas como complemento de renda. E outra maneira que a tecnologia atua aqui, que, enfim, também acontece nos países mais centrais do capitalismo, mas esses autores não veem muito, é a uberização do trabalho, que é como se fosse, eu tento descrever para as pessoas, assim, como se fosse, né, uma terceirização piorada, porque o Marx já nos explica lá, né, que o patrão ele trata o trabalhador como se fosse, se ele faz pão lá, né, na padaria dele lá, que o burguês tem, ele tem que comprar a farinha, ele tem que comprar os outros insumos, ele tem que comprar o trabalhador, tem que comprar o tempo do trabalhador. E a maneira como a gente entende hoje, se a gente pensar na CLT, mas cada vez mais está sendo destruída, é que a gente recebe um salário, a gente tem certas garantias, certos direitos, mas se tu lê lá como o Marx estava descrevendo, porque era o capitalismo mais novinho lá que ele estava vendo, ele fala, quanto tu recebe por hora de trabalho, né? Ele faz análise da mais-valia baseado nisso. E se tu voltar para o Uber hoje e ver como é que os motoristas trabalham, a gente está chegando muito próximo disso. O Uber, ele cria ele deixa muito eficiente esse processo que o trabalhador precisa vender a sua força de trabalho sem saber o que ele vai estar fazendo, vai cair uma coisa para ele, o algoritmo vai dizer e tu vai lá fazer, sem saber quem é que tá pagando ele, sem saber direito como é que vai ser o dia dele, quando é que ele vai parar de trabalhar, sem saber quais direitos ele vai ter. Isso para formatação do capitalismo é ótimo, né? Isso para aumentar o lucro da pessoa que tá comprando o trabalho é ótimo, porque o trabalhador não tem todas essas garantias e ele tem uma alienação extrema do trabalho, que assim, o algoritmo tá me mandando fazer uma coisa, eu tô fazendo. Então, o trabalhador dessas plataformas, que seja os entregadores, que seja motoristas, que seja outras coisas que estão plataformizando, isso é uma tendência, né? As coisas todas indo para dentro dessas plataformas, ele é que nem o Charlie Chaplin, assim, ele tá só apertando aquela pecinha ali
Sim. E, obviamente, isso precariza o nosso trabalho, diminui o quanto a gente pode receber por causa disso. Então, no sul global, o que eu tô tentando dizer é, tipo, a tecnologia quer dizer isso pra gente. Então, eu só queria enfatizar bastante isso, porque quando a gente vê, sei lá, o Eduardo Leite, ou até o próprio, né, a maneira que o Haddad vende esses projetos pra gente, pessoas como, sei lá, o Pedro Doria, da mídia mais tradicional, quando eles falam de tecnologia, é sempre maravilhoso, é sempre quanto mais tecnologia melhor, mas no sul global, a tecnologia, como ela tem atuado sobre a gente, é dessa maneira, né? Sim. Bom, foi uma boa introdução para a gente ir, então, para o tema da tecnologia. Só mostrando aqui uma foto que é o Uhum. projeto lá em Eldorado do Sul. É realmente impressionante, parece uma cidade, né? Gente, é coisa muito grande, muito grande. É importante ter dimensão disso, tá? Muito grande. E tá ali ao lado do Guaíba, tá? Vai pegar a água do Guaíba. Não, mas então, olha só, isso pra mim, lembra que eu falei que quando tu não tinha tido a enchente ainda, e tu viu o pessoal Isso. falando bem desse projeto, aí que saem as pérolas, tá? E daí, por exemplo, eu queria achar uma frase aqui. Bom, eu não achei a frase. Olha só, tá aqui a frase. Ó. A gente já tinha garantido esse terreno. A tragédia toda aconteceu e assustou, mas acabou sendo a maior validação que a gente podia ter. A área do campus ficou 18 quilômetros da água e em um sentido e 22 quilômetros no outro. É um terreno que está em um local mais alto. Então, gente, é que assim, isso é um contrassenso muito grande pra mim. Eu sei que parece um pouco Ah, demagógico, às vezes, até quando eu tô falando isso, mas literalmente, e eu vivi isso, né? Eu moro em Porto Alegre, a cidade foi muito alagada aqui, mas as outras cidades na grande Porto Alegre, como por exemplo Canoas foi 60% alagada. Tem conhecidos meus que perderam tudo que tinha dentro de casa, conhecidos que perderam a casa inteira, a estrutura, né? Não uhum. pode mais ser usada depois da enchente. E daí, e Eldorado do Sul, que nem eu disse, 90% alagada. E daí eles dizem assim, gente, não tem problema. Porque todo mundo disse, vocês vão botar o data center onde alaga? E eles, não tem problema. Alaga onde ficam as pessoas. É. Aqui, onde a gente Nos vai dez botar o por data cento que center. não foi alagado é onde nós vamos instalar o data center. É, Impressionante. e Impressionante. é um contrassenso enorme, porque mostra para que a gente serve e para que o nosso governo serve, que é para priorizar os negócios da burguesia, né? Inclusive, que nem eu disse, o Intercept tem feito muitas matérias sobre data centers. E uma específica também que eles fizeram sobre Eldorado mostra que assim tem povos indígenas que estão esperando a demarcação de áreas ali, né? E não conseguem. E daí essas aldeias elas foram inundadas e depois quando foi ser feita a limpeza das aldeias pelo DENIT aqui, as aldeias foram destruídas, tá? Nossa. E daí não tá demarcado e daí esses povos agora estão ali à beira da estrada, estão sendo deslocados por causa disso. Nossa. Então isso é uma coisa que é a desgraça, porque a gente fala, né, que a desgraça ela é social, ela não é uma tragédia que a chuva aconteceu, nossa, olha que horrível que tem. Mas o que é feito a partir disso, a maneira como se remedia isso, é que é a desgraça. E é muito cínico, né, a maneira como isso é feito no Rio Grande do Sul. Eu fico bem com raiva disso, na realidade. Eu acho que toda vez que eu falo disso, eu começo a me passar aqui um pouco. É uma loucura. Ó, mais informações sobre data centers. O Em Nome da Rosa está dizendo aqui. Eu tinha localizado e ia falar, mas ótimo que ele já falou. Em O Calcaia, projeto lá obrigado. no isso, lá do TikTok, é em Calcaia, no Ceará, está em fase avançada de licenciamento. O Samuel Lucas também fala de 3 data centers que estão sendo construídos numa cidade minúscula, interior de São Paulo, Hortolândia. Já temos IBM, EMS, Dell e várias outras empresas. Bom, antes do Velociraver, deve ser isso, chega aqui como novo membro também, muito bem chegado. Eu vou ler alguns comentários para o Lucas Zavac, mas antes, deixa eu botar aqui, ó. Esse é o Teclas, Uhum. desculpa, o canal, tá? Bom, então, meio-dia, todo mundo se liga lá no Teclas para assistir. 66.300 inscritos. Gente, é muito pouco. Vamos aumentar aí o número de inscritos, ó, tá aí. Você vai no YouTube, né? Você pode digitar tecnologia e classe ou simplesmente teclas e você chega no canal. Se não conhece, vai lá e se inscreve, coisa que eu não havia feito, acabei de fazer aqui. Estou inscrito a partir de agora no canal Lucas, espero assistir, não sei se é ao vivo, mas essa do meio-dia aí tenho grande interesse. Valeu, gente, vamos lá então, vamos meter inscrições lá no Teclas. Ó,
questões que o pessoal traz aqui, mas eu estou querendo ir para sair do tema energia, tá, gente? Para o tema tecnologia, que é onde o nosso camarada é mestre e doutor. Zava, bom dia. Como é que faz para organizar, tá aí, uma TI que é tão ideologicamente atochada de conteúdo liberal? Como criarmos um ecossistema para as nossas existências virtuais? Ou seja, como produzir e conectar os sovietes virtuais? Pronto, acho que entrou no tema. Valeu. Sim, então, ó, isso daí é a pergunta, né, mais difícil de responder. O que eu tenho tentado fazer no canal, eu sempre repito isso, tá, Mauro? Tu vai ver, já tá virando um bordão meu, mas assim, eu criei o canal porque eu era da tecnologia e eu tava me politizando e eu queria politizar a área. Mas uma coisa que eu consegui mais ainda que eu não esperava era pessoas que não gostam de tecnologia ou que não são da área começarem a se interessar por esses temas de, por exemplo, data centers, modelos de IA e tal, porque eu estava trazendo uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva que não é meramente técnica e tal, e as pessoas, agora eu entendi como isso afeta a minha vida. Então, uma das dicas que eu diria é tentar fazer essa visão crítica da área para tentar conversar e dialogar com mais gente diferente, porque tem gente que está na área da tecnologia também e que não é esse estereótipo que é feito, é a pessoa que é ucrânio, que entende mais, geralmente vai ser um homem branco, sabe? Tem muita gente na área de tecnologia e áreas correlatas que não tem essa ideologia padrão que tu falou também ali, que eu sei exatamente como é que é uma área muito mergulhada na ideologia liberal. Então isso é uma das coisas, mas também que nem eu digo, a maioria dos trabalhadores entende intuitivamente todas as coisas que a gente está falando aqui, todos os problemas que a gente está falando. Porém, tem uma dificuldade com toda essa bagagem aqui que a gente tenta trazer e tal. No meu canal, também a coisa mais comum de acontecer é as pessoas dizendo: excelente vídeo, adorei a análise, mas eu vi que tem uma mãozinha fechada, né? O logo é o tecladinho com a mãozinha fechada. Logo, esse conteúdo aqui é horrível. Ou você é comunista, então tá tudo errado, embora esteja tudo certo. Então, então tem essas coisas, tá? E organizar a classe, a Soberana a gente está começando, tá, pessoal, a tentar organizar alguma coisa com profissionais de tecnologia, comunicação, design e tal, que nem a gente já tem com os psicólogos no Sameca, a gente tem com juristas e advogados no júri e professores no CESPEM, então a gente está tentando formatar alguma coisa assim, fiquem ligados nas nossas comunidades, adentrem lá, perguntem, é uma coisa que a gente está tentando, tá? Então, tem vários caminhos, sabe? E os sovietes tecnológicos, assim, é uma coisa que eu tô pirando até, a experiência da cibernética no Chile. Quem não conhece o projeto CyberSim, procurem, que é uma coisa que eu estou começando a pesquisar mais, a cibernética na União Soviética, é a maneira como é que a gente pode fazer a economia dos trabalhadores usando a tecnologia, só que a tecnologia em prol da classe trabalhadora, né? Não da maneira que nem eu disse que ela acaba acontecendo aqui pra gente. Mais um registro. A Glaze acabou de soltar 9h54, meia hora atrás, um post no Twitch, no X, em apoio ao Jones. Sem aviso e sem apresentar justificativas, a Meta derrubou as contas no Instagram e Facebook do historiador Jones Manuel, um dos maiores comunicadores de esquerda do país. As plataformas decidem quem pode ou não pode falar, mas acusam de censura qualquer proposta de lei ou decisão judicial para regulamentar sua atuação. Quem é que está praticando censura? Mais um motivo para entender que o mundo digital não pode ser uma terra sem lei. Né? Quando saiu o post dela, foi 9h54, já estava voltando, né, ao Instagram, mas importa, eu tinha registrado, não tem solidariedade de ninguém da cúpula do PT, agora tem solidariedade da ex-presidenta e ministra da SRI. Gilberto Souza diz assim, o Zavac é bom demais, comecei a trabalhar e encontro ele aqui. O Zavac é comunista, metaleiro, cantor e um cara dos computers. Né? A Issa dizendo que a Bebel que você mencionou, é de fato maravilhosa. O Félix Luz dizendo que o perfil do Jones voltou mesmo. O Galo Vermelho comenta assim: indústria de IA no Vale do Silício é a moderna escravidão da jornada, 996. Já abolida legalmente na China, embora ainda praticada em algumas empresas. Teclas é bom demais, diz a Luana. Valeu, camarada. Então, essa semana a gente noticiou aqui, Zava, que o governo pagou, nos últimos 10 anos, 23 bilhões, governo federal,
de licenças de software, para a utilização de software da Microsoft, enfim, de todas essas grandes companhias. Desses 23 milhões, 10 milhões apenas em 2024. Negócio realmente impressionante, governo do PT. Mas, Lucas, Zava, mas não foram exatamente os governos do PT que em determinado momento, não sei se foi Lula 1 ou Lula 2, iniciaram uma trajetória de não usar Microsoft e usar softwares livres nas contas e na comunicação governamental. Como é que você analisa aquela experiência e como é que você analisa essa volta atrás, né? E a submissão completa dos governos do PT às Big Techs? Sim, é bem interessante perguntar sobre a comunidade do software livre no Brasil, porque eu sinto que eu estava lá por alguma parte desse processo, porque o governo do PT no Rio Grande do Sul, né, o governo do Olívio Dutra e também os governos que teve aqui em Porto Alegre, uma época, eles foram a semente da adoção do software livre no Brasil inteiro. Tinha um grupo muito forte aqui que tinha uma consciência muito boa sobre isso. Inclusive, eu sempre falo, o Olívio Dutra, além de ser um dos maiores políticos que, inclusive, é respeitado por basicamente todo mundo no espectro político, porque sabe que o cara é muito Uhum. brabo, ele também manjava muito da questão do software livre. Tem entrevistas dele lá no ano 2000 ou 99, Ah, é? falando coisas que são, assim, explicando o software livre de uma maneira que eu estaria explicando hoje, entende? E não só de uma maneira totalmente funcional, que é assim, é para economizar dinheiro, não vamos comprar a Microsoft. Ele está dizendo, não, é uma questão para a gente se adaptar às realidades daqui, para a gente poder ter controle sobre a nossa tecnologia. Então, o PT encabeçou esse processo, e quando teve o governo Lula 1, isso foi pro Brasil inteiro. Então, foi uma coisa. Tem um vídeo um pouquinho maior no meu canal também falando sobre isso, é 1 hora e pouco contando esse histórico. Uhum. E isso, por um momento, foi muito inovador no mundo inteiro. No mundo inteiro não se tinha uma adoção de software livre tão politizada, inclusive, como a que tinha aqui. Que nem eu disse, não é só questão de não gastar bilhões com Microsoft. É questão de entender que isso nos permite ter controle sobre essas tecnologias, desenvolver localmente profissionais que trabalham com essas tecnologias, ou seja, tem desenvolvimento econômico, né? Ah, é ter é ter controle sobre como a gente vai usar ou não vai usar essas tecnologias, e é adaptar as realidades locais. Não é um software que vai vir pronto lá dos Estados Unidos e a gente vai rodar, e se ele não fizer uma coisa, a gente tem que pedir para a empresa pagar mais ou ficar de mãos abanando. A gente podia atuar nisso, né? E isso acabou tendo um fim lá pelo governo, eu acho que começou no Dilma 1 e lá pelo Dilma 2, porque, enfim, o governo acabou sofrendo outras pressões, né? Foi desconstituído, teve o golpe contra a Dilma, mas eventualmente o lobby dessas empresas de software, e eles conseguiram literalmente fazer lobby, convencer pessoas a comprar seus pacotes, fazer descontos. Uh, e muita gente dentro do serviço público nunca conseguiu adotar essas ferramentas livres, porque, enfim, né, pessoal, elas não são perfeitas. Se elas já têm problemas hoje, o pessoal tá dizendo, usa vai que usa Linux e tal. Até hoje eu acho que o Linux é 99% de tudo que o Windows pode fazer, mas é um pouco mais difícil. Tem menos profissionais que estão acostumados, esse tipo de coisa. Então, é um processo que teve atrito, não foi sem atrito esse processo, sabe? E daí, quando começou a se desconstituir o governo Dilma, quando o lobby começou a entrar mais forte, a gente deixou de adotar essa política. A gente nunca chegou a ter uma coisa que seria revolucionária, que seria, por exemplo, todo o software do governo deveria ser software livre, deveria ser auditável, deveria poder ser estudado pelas pessoas, deveria poder ser reutilizado, todo o dinheiro gasto em software deveria ser em software que é aberto, entendeu? Imagina se a gente, por exemplo, conseguisse ser tão dominante na área que a gente fosse ter um contrato com o Google, ok? Google vai botar um data center aqui, mas todo o software tem que ser nosso, tem que estar aberto e a gente tem que poder Uhum. mexer nisso. Fazer a transferência tecnológica completa, que é uma coisa que eu não cheguei a dizer quando a gente está falando dos data centers, mas as Big Techs, elas não querem transferência tecnológica do que vai estar rodando aqui, como, por exemplo, se a China aceitasse um projeto assim, provavelmente teria algum tipo de transferência tecnológica, porque eles sabem que eles podem exigir isso, sabe? Então, o fim ali do software livre foi meio que não foi dramático, foi triste, assim, foi aos poucos a gente foi largando, a gente foi começando a comprar esses produtos, e hoje a comunidade ela tá um pouco desconstituída. Foi isso que aconteceu, sabe? Se a gente não tivesse parado,
hoje a gente estaria muito bem posicionado, por exemplo, frente a essas ameaças que a gente está sofrendo das Big Techs, ameaças de soberania e tal. Sim. Muito, muito relevante. E agora, uma situação difícil, né? Como é que você vai reverter? Agora que você se entregou nos braços, né, das Big Techs, como é que você vai reverter? Teria que ter um governo com outra composição, outra pegada política, né? Outra vontade política, inclusive. Né? Sim, com certeza. Eu sempre falo, né? A melhor hora de ter começado a desenvolver software livre era 20 anos atrás, a segunda melhor hora é agora, imediatamente, sabe? Sim, sim. Então, realmente, é vital isso. Eu acho que tu falou do enfrentamento. O que eu gostaria que o PT entendesse é que não é uma questão que vai dar para. Eu sou mais radical, acho que nenhuma dá para conciliar. Mas essa questão específica, nem que você acredite na social-democracia, dá para conciliar, porque isso é uma questão de soberania nacional, é a nossa economia, é a manipulação que essas redes podem fazer, né? É o acesso que a gente pode. Se o Trump pegar e disser assim, ok, Meta não pode mais. Eles não vão fazer isso, né, com a Meta, não pode mais operar no Brasil, porque é muito importante para eles terem essa entrada ideológica aqui. Mas se, por exemplo, o nosso serviço público não puder mais acessar Google, não puder mais acessar a AWS, que é o serviço da Amazon, ele para, sabe? Sim. É isso? Não, e você tem, aqui em Brasília, Lucas, o que eu vejo é que o lobby deles, por exemplo, da Microsoft, é um negócio impressionante, impressionante. Eles estão permanentemente seduzindo, subornando, presenteando altos funcionários do governo. É um cerco o tempo inteiro aos funcionários governamentais. Além disso, é um tema. Só nós falamos desse assunto aqui no Brasil, incrível que isso aconteça, mas 2 dos nomes da cúpula do Ministério da Fazenda eram altos executivos das Big Techs, até o momento em que entraram. Não é que eles foram executivos quando eram jovens, não. Eles eram executivos, saíram, eles são muito generosos, né? Porque largaram salários milionários nas Big Techs para ganhar uma merreca perto do que eles ganhavam né, no Ministério da Fazenda. Simplesmente o secretário executivo e um alto assessor do gabinete de Haddad são ex-diretores da Meta, por sinal, né? Por sinal, ex-diretores da Meta aqui para o Brasil e a América Latina. Então, você tem um entranhamento no interior do governo que está para desentranhar, acho que nesse governo ou nos governos do PT, sem chance. Né? E a gente fala muito das bancadas temáticas, né? A gente fala da bancada do Boi, Bíblia e Bala, e das bets agora, né? Tem tudo com B. Tem uma que é a bancada do like, tem que achar um nome com B aí pra gente te continuar. Mas a bancada do like é o pessoal que faz lobby das Big Techs. E é um pessoal que, assim, ganha viagem para visitar a Big Tech lá. Sabe, teve, eu acho que em 2023 ou 2022, teve um monte de gente, inclusive Kim Kataguiri foi lá e para ouvir, né, as demandas das Big Techs. Aqui a gente tem hoje em Londrina a Luísa Canziani, que também o Intercept tem feito várias reportagens sobre as posições dela porque tá muito ligado com as PLs que tem aqui que vão regulamentar a Big Techs, como a PL 2630, que é a da regulamentação das redes sociais, que eles chamaram de PL das fake news, mas enfim, já analisei isso no meu canal, já falei várias vezes, ela era uma PL que, embora com defeitos, ia ser um avanço enorme, tremendo das redes sociais. Essa situação que aconteceu com o Jones, por exemplo, não poderia ter acontecido desse jeito, porque pelo menos eles iam ter que explicar, ter uma transparência muito maior do que aconteceu, e a PL da regulamentação da IA também, que é a 2338, tá? Eu tinha anotado aqui, e também está longe de ser boa, mas eles não querem regulamentação nenhuma, né? Inclusive, isso é outra coisa que eles vão exigir por causa desses data centers, que é que a gente tenha regulamentações favoráveis para eles, tá? A gente acha que a troca eles vão nos pagar um pouquinho para sugar nossos recursos naturais, a troca na realidade a gente vai pagar um pouquinho para vocês também terem regulamentação favorável, extraírem os recursos naturais e não desenvolverem suas próprias plataformas. Sim. Impressionante. Agora aqui o Gustavo está dizendo assim, agora é 5B. Boi, Bala, Bíblia, Bet, Big Tech. Big Tech, pô, eu esqueci. É tudo com B. Pronto, tudo com B. Tudo com B. Tá aqui. O Cláudio Maxwell dizendo que o canal Big Teclas é muito bom e eu recomendo, então tá aqui. Inscreva-se no canal Teclas, meio-dia tem uma live, tá? 63 mil e 66 mil e 300 inscritos. Vamos nos inscrever lá, fala.
Obrigado. A live vai ter hoje às 6h30, na realidade. Ao meio-dia é um vídeo. Todo Ah, tá dia, bom. às 11h30, meio-dia, lança um vídeo. O E tema do lives vídeo, é de novo, qual que é quinta, o tema do vídeo? vai E ser depois. uma palestra que eu fiz sobre a criação dos modelos de IA. A gente vai falar um pouco Perfeito. sobre exatamente isso que eu estava dizendo, de onde vêm esses dados, como é que funciona o trabalho nisso, que empresas que criaram isso, como é que funcionam, bem complicado assim, mas foi uma palestra que eu fiz para um pessoal que é um grupo de Direito Digital da Faculdade de Alagoas. Foi bem legal a Legal, oportunidade. legal. Bom, então, você não vai escapar disso. Dá uma palhinha para nós do que vai ser essa palestra aí, por favor. Ah, não, então, os modelos de IA, uma coisa que eu achava interessante, porque, para dar um contexto disso, me perguntaram, você quer falar qualquer coisa, né? O que você falaria pra gente? E daí todo mundo quer saber sobre IA, porque é a coisa do momento, né? E a IA hoje ela é vista como uma coisa muito mágica, né? A gente, até às vezes, quando eu tô descrevendo no canal lá, a gente fala, a IA faz isso, a IA faz isso, aquilo, a gente antropomorfiza ela e tal. Mas na realidade, e às vezes vocês vão ouvir um pessoal técnico, assim, até sendo meio nariz empinado, dizendo, essas inteligências artificiais, elas são um autocompletar de texto Uhum. mais complicado, né? Elas só estatisticamente adivinham quais palavras vêm depois e tal. Então, nessa palestra, tô falando ali mais ou menos assim, e é tipo um vídeo do canal, tá? Toda vez que eu fiz palestra, quem já viu os vídeos do canal, eu boto um roteirinho com algumas imagens, Uhum. referências e fico falando pro pessoal, assim, eu tô fazendo as palestras exatamente desse jeito também, então não Legal. é, mais complicado. Uh, eu falo daí como é que começa o campo da inteligência artificial, que ele é muito maior do que essas coisas que a gente tem chamado de inteligência artificial hoje, quais eram as ideias no início, quem foram expoentes lá que pesquisaram isso, como, por exemplo, o Alan Turing, que recentemente teve os Uhum. filmes dele, e a gente ouviu falar bastante, ele foi um dos grandes pesquisadores desse campo e tal, e como é que a gente chega até o que a gente tem como inteligência artificial generativa, que a gente diz hoje, como é que esses modelos eles foram construídos, como é que os de texto foram construídos, como é que os de imagem mais ou menos são construídos e tal, e daí depois entra um pouco nas problemáticas, da onde que vieram esses dados, da onde que vem esse trabalho, esse tipo de coisa assim, então quem se interessar é um pouquinho mais pesado, às vezes o canal às vezes tem umas coisas bem técnicas e às vezes tem umas coisas assim, olha só que engraçado isso aqui, esse meme da Ah, internet e tal, mas é essa a pegada lá que tem no canal. legal. Bom, então, gente, quem tiver interessado, então, em mergulhar um pouquinho, pelo menos, nesse tema de IA, assiste a partir de meio-dia a palestra que o Zava deu lá para o pessoal no Ceará, né? Alagoas. Alagoas, Alagoas, Alagoas. Tá bom. Bom, o Thiago diz assim: Zavak, parceiro na frente pela soberania digital. Então, deixa eu falar rapidinho disso, tá? Se vocês forem, o site é soberania.digital, tem um site, é um movimento que está agrupando vários grupos da sociedade civil, tá? Então tem diversos coletivos, diversos partidos e tal, que já está há bastante tempo nessa questão da soberania digital, acho que desde 2022 ou 2023 o pessoal já está falando. Só que agora, obviamente, isso começou a ser pautado pelo próprio governo do PT por causa da situação que a gente viveu recentemente dos Estados Unidos, literalmente dizendo que o PIX e LGPD e qualquer tipo de legislação digital aqui que a gente tem faz mal para os negócios dos Estados Unidos, e Tem. daí isso aqui acendeu a pauta está muito em voga, né? Então esse grupo ele tem feito encontros, eles fizeram um encontro em Brasília, eles fizeram uma aula magna lá, discutindo essas questões, fizeram uma carta que foi entregue pro Lula, estão fazendo propostas, então chamar o pessoal para conhecer o movimento, dar uma olhada no que eles estão fazendo, a Soberana tá integrando lá, assinando uma carta, temos ajudado nas discussões também, e enfim, também quem se interessar pelo tema soberania digital, tipo, a primeira vez que escutaram, tem no meu canal um vídeo lá que se chama Soberania Digital, uma introdução, uma coisa assim, que eu pego baseado um pouco num texto do Sérgio Amadeu, baseado em algumas outras referências, a gente faz uma introdução para começar a falar sobre o assunto. Legal. Agora, deixa eu te perguntar, hoje. Não, antes, deixa eu só pegar a dica. O Thiago continuou dizendo aqui. Sugiro o Marcos Mazzoni, agora diretor de TI do IBGE, que liderou o software livre nos governos Olívio, desculpa, e no Serpro. Ah, legal, legal. Vou atrás dele sim. Obrigado, Thiago, pela dica.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente olha para China, para a Rússia, são países hoje, claramente, talvez até para o Irã, são países com soberania digital. Eu sempre digo aqui que é bom olhar para a Rússia, porque a Rússia é uma economia menor do que a brasileira, inclusive. Né? A economia brasileira é maior do que a economia russa. E para nós parece tão distante, parece uma coisa tão impossível de atingir, que é exatamente o tema da soberania digital, né? Parece que o Brasil está tão entregue nessa teia montada pelas big techs, pelas plataformas e tudo, que não tem saída, que o nosso caminho é continuar assim, não tem outro caminho. Né? É um pouco aquela ideia que a gente falava no passado na economia, né? Do pensamento único. Né? Não parece haver outra alternativa, mas, de fato, não tem outra alternativa. Com certeza tem. Eu acho que é bem engraçado até porque alguns meses atrás, antes desse ataque do Trump ao Pix, em algum lugar que eu tava falando com o pessoal, eu tava falando sobre a digital e tal, e daí alguém fez uma pergunta muito boa, que é como é que a gente explica, sabe quando chega assim, como é que explica pra Dona Maria e pro seu João, aquele brasileiro metafórico, né? Como é que explica a soberania digital para essas pessoas? E Uhum. daí eu pensei assim, olha, talvez o Pix seja o melhor caso de uso que a gente tem. Porque, Legal. é que nem eu falei para vocês, que o colonialismo digital ele funciona tanto extraindo as coisas daqui, extraindo o trabalho barato, quanto abrindo mercados, né? Para os Uhum. países imperialistas explorarem os países do sul global. O Pix conseguiu, de uma maneira que a gente nem entendia direito, porque a gente não, antes do Pix existir, eu acho que a gente não imaginava direito que problemão que era isso. Ele conseguiu tirar essa coisa que é operadoras de cartão, né, e empresas, até mesmo que fossem brasileiras, tiravam uma taxinha toda vez que a gente fazia uma transação financeira aqui no Brasil, né, digitalmente, que seja. E isso foi revolucionário. Acho que a gente não precisa nem dizer o povo brasileiro, revolucionário num sentido assim mais casual, né? O povo brasileiro ama o Pix. O povo brasileiro entende Uhum. instintivamente como o Pix é bom. Então eu acho que se a gente tivesse que pensar a soberania digital assim para o Brasil, não é tão difícil que nem parece, porque eu concordo contigo, parece inevitável que a gente tenha que usar todas essas ferramentas. Quando a gente, por exemplo, emplacar um Uber totalmente brasileiro, que seja feito, né, seria melhor que fosse feito que nem o Pix foi feito, mas que seja, enfim, controlado pelo Brasil, que tem uma taxa melhor, que mantém as coisas aqui dentro e tal, que tem mais ingerência dos próprios brasileiros sobre como o trabalho tá ali. E ele for melhor que o Uber, o Donald Trump vai arrancar os cabelos a peruca da cabeça, né? Porque não tem por que a gente usar essas plataformas aqui. Eles são intermediários, eles estão sugando, né, as coisas. Então tem várias coisas assim. A dificuldade é o quê? É política, né? Que nem tu, acho que tu pontuou várias vezes, mas também é tecnológica, né? A diferença de tecnologia que a gente tem com as metrópoles aí do capitalismo é muito grande, mas que nem eu disse, a hora de começar seria agora e a gente pode conseguir vitórias muito boas, tanto que é o que eu disse, o Pix foi uma coisa que, olha só o fuzuê que os Estados Unidos fez com relação a isso, porque descobriram, né, enfim, que a gente conseguiu, né, um país, né, ai, como é que eles querem não tá pagando transações pra gente? Então eu acho que é por aí, assim, a gente pode ver a soberania em várias coisas pequenas e começar a construir agora, isso seria uma boa maneira de começar. Legal, legal. Dá, né? Dá para fazer. Dá para Dá pra fazer. fazer. Dá uma interrompida aqui, só para breaking news, não é? Finalmente alguma atitude. O Itamaraty convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos, que é o famoso Gabriel Escobar, encarregado de negócios. Olha a situação, não temos nem diplomata dos Estados Unidos aqui, nem embaixador, para uma conversa depois das ameaças que a própria. Falei, nunca vi isso em país nenhum. A embaixada de um país atacar o país onde ela está instalada, né? O governo do país, a justiça do país, e fica elas por elas. O Itamaraty convocou então o Gabriel Escobar para uma conversinha depois de ameaça de posição. A ideia é convocar um representante de um país estrangeiro, embaixador, ou no caso aqui, encarregado de negócios,
para uma conversa é sempre, no mundo da diplomacia, entendido como um movimento de repreensão ao outro país, né? O passo seguinte seria expulsar esse representante. O Brasil não fez isso nem com Israel, não fará com os Estados Unidos, evidentemente. Não tem como. O Ítalo Carman Aventurado diz assim: hoje em dia, Linux é bem mais acessível. Você tem como formar profissionais habilitados e tem suporte de empresas como a Canonical, ou Canonical. E a Red Hat também. Tanto que o relatório é aquele que falou dos 23 bilhões que a gente gastou, acho, nos últimos 10 anos. A Red Hat, que é uma empresa de Linux, também recebeu uma fatia, eles dão suporte também. E embora seja verdade o que o Ítalo tá falando, isso era um problema quando o pessoal estava tentando implementar software livre aqui. Eles diziam, mas a gente não tem profissionais para dar suporte, não tem empresas que vão dar suporte a isso. O que é um péssimo argumento, né? Porque a gente poderia virar o argumento que é tipo, olha só que oportunidade gigante de formar. E tem várias empresas que se formaram nessa época, que fizeram isso, mas obviamente, se o governo apoiasse isso com compra estatal e usando software livre, além de todos os benefícios que a gente ia ter, a gente ia criar uma economia mais pujante de projetos de software aqui. Sim. Você ia criar um ecossistema, né, aqui, Uhum. em software livre, né, no país. O Lucas, seu xará, diz assim: lembrando que o lobby é corrupção generalizada. Obrigado, xará, de nome e de área. Venceremos. Então, é também da tecnologia. O Lucas aqui. Esquerda socialista. Jones será o primeiro presidente comunista negro no Brasil. Nosso Petro está a caminho. Ninguém vai calar Jones Manuel. Viva a Revolução Brasileira e viva a frente das organizações de esquerda no país. Tem um movimento aqui no nosso chat sempre defendendo a frente da esquerda revolucionária. Até nome já tem, Fera, né? Aí com PCBR, Soberana, UP e toda a galera, a esquerda do PSOL, toda a galera aí comuna do país. Matheus Tenório diz: vale lembrar que esse impacto das Big Techs hoje ocorre desde a mais tenra idade. Roblox, por exemplo, fala do trabalho infantil, Zava. Fala, Zava, do seu trabalho. A gente falou no canal já. Acho que a gente fez trouxe uma reportagem que foi feita por um grupo lá dos Estados Unidos, mas enfim, o Roblox ele é um jogo de criar jogos, na realidade. Que se tu pensar, a ideia é muito legal, assim, é parecido com Minecraft, essas coisas, é geralmente crianças e adolescentes que usam o jogo e daí eles jogam jogos feitos por outras crianças, por outros adolescentes e constroem seus próprios. Só que eles colocaram monetização desses jogos dentro do jogo. E daí as crianças basicamente podem vender e comprar coisas, podem comprar os jogos, e isso gerou uma economia muito bizarra dentro, né? Que daí as pessoas compram dinheiro do Roblox para gastar dentro do Roblox, e são principalmente crianças e adolescentes, compram e vendem coisas fora das plataformas, contratam outras pessoas e tal, então gerou todo um mercado e essa empresa ganha muita grana. O que é legal, e toda vez que a gente estiver observando um efeito no capitalismo, tu tem que tentar pensar assim, quão ruim é essa coisa que eu tô vendo que parece ruim, e daí tu olha assim, a empresa do Roblox tá ganhando bilhões por ano, daí tipo, tá, ok. Eles estão explorando muito, e daí a gente fala que é trabalho infantil, não é assim trabalho infantil no sentido das crianças estão trabalhando dentro das minas, mas eles estão fazendo isso baseado no trabalho que crianças estão colocando lá. Inclusive a maioria das redes sociais, né, aquele jargão já cansado de que você é o produto e tal. A gente pode começar a falar que a gente trabalha para as plataformas, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho para as plataformas também, né? Embora a gente tenha o objetivo de agitação e propaganda, e a gente está sempre alimentando nossos dados, esses algoritmos. É parte do trabalho que construiu esses modelos de IA também, os nossos likes, as nossas postagens, todas as nossas coisas que foram extraídas. Essa é uma questão, né, que também a gente vai incorporando tanto no dia a dia, Zava, que não tem... A gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Você trouxe uma questão chave. Não é um tema novo, é um tema bastante estudado, bastante divulgado, mas ele não está incorporado no cotidiano das pessoas, né? Toda vez que vem aquela pergunta ali, você aceita os cookies? Né? E é meio automático, todo mundo dizer que sim, para já resolver logo, né?
Então, cada like que você dá, qualquer ação que você faz no ambiente das redes sociais, ela vai ser catalogada, é isso? E passa a ser um bytezinho de informação sobre você. Isso. E um ativo, né, que essas empresas estão usando para ganhar dinheiro em cima. Tem uma grande crise. Eu podia falar de desgraça da área da computação, eu falo o dia inteiro, né? Mas tem uma grande crise hoje que a gente está vendo cada vez mais reportagens, acho principalmente nos Estados Unidos, que é o dos. Eles chamam de data brokers, que eu acho que a gente pode chamar de o que? Agregadores de dados. Que são empresas que o negócio delas é agregar dados em perfis de pessoas e vender. A gente ouve muito isso, por exemplo, o Facebook faz teu perfil, né? Tem o caso da Cambridge Analytica, esse tipo de coisa. Esse modelo de que o pessoal chamava de um modelo de manipulação e tal, o modelo da rede social, isso virou um modelo de negócios aberto, assim. Empresas que vendem dados de pessoas. Eles dizem que são anonimizados. E daí eu sempre falo: o meu dado anonimizado é assim, ele é cabeludo, ele é branco, ele tem 30 e poucos anos, ele é comunista, ele gosta de heavy metal, ele mora no endereço onde eu moro, tá? Esses são os meus dados anonimizados, não tá o meu nome lá, mas é isso que essas empresas têm. E é uma crise, assim, porque daí esses dados são hackeados, são vazados, as pessoas têm acesso a comprar isso muito facilmente, entendeu? Então, é uma coisa que a gente não tem notado muito, mas acho que a gente vai começar a notar cada vez mais, e eu sempre falo, assim, o pessoal tem muito medo da China totalitária que espiona todos os seus cidadãos, né? Esse sistema que a gente criou aqui de vigilância é o sistema de vigilância baseado no livre mercado. A gente, se vocês assumindo, né, que a China é isso, que é horrível e tal, eu acho que é debatível, mas vamos assumir que sim, a gente, por meio do livre mercado, a gente criou esse sistema, esse capitalismo de vigilância e a gente está lidando com os problemas agora, assim, então, por isso que eu sempre tento fazer a crítica dessa maneira, assim. Perfeito. O Paulo César Nascimento Filho manda uma contribuição dele e o Ítalo volta aqui falando o seguinte: sem falar que as operadoras de cartão vendem os dados de transações para a Big Tech. Exatamente o nosso tema de agora, né, que você estava falando. Exato, porque por isso que a legislação do Brasil também é muito boa quando a gente começou a pensar a legislação de dados. Sempre tem problema, né? Sempre pode ser melhor, porque a gente sabe que a legislação que a gente aprova é a que vai na negociação da democracia burguesa ali, Sim. né? Mas nos Estados Unidos tem muito menos. Ela é por estado e tal, sabe? Então as empresas pensam: olha, para que eu tô com um banco de dados enorme aqui que eu não faço nada com isso. Ou eu vou fazer algo com isso, explorar esses dados de crédito e tal, né? Criar algum produto, ou eu vou vender para alguém. E daí eles descobriram, tá cheio de gente querendo comprar, sabe? Então todas as empresas Big Techs hoje geram relatórios de dados sobre você. E todos esses relatórios estão sendo vendidos por via de regra para outra empresa que vai fazer alguma coisa com esses dados, sabe? O Zava vai ter que ir embora daqui a pouco, mas tem uma última questão que eu achei abre interessantemente um tema que foi tema nosso aqui ontem ou anteontem, que é essa questão que o Paulo César traz. Zava, não acha um bom momento para começarmos a falar também sobre o Fediverso, visando normalizar o conceito e, quem sabe, colher alguns frutos no futuro? Explica para Sim, nós. explico. A gente falou sobre isso aqui, eu dei uma lida, expliquei, mas deve ter sido uma explicação tosca. O que é o Fediverso e quais são, neste Fediverso, tem uma série de iniciativas que já estão rolando, né? Tem. Então eu vou explicar. Acho que é muito bom. Obrigado por ter trazido, porque é uma coisa que eu queria falar lá relacionado com o que a gente falou sobre as redes do Jônios no início. Um, o Fediverso, Fed vem de federação, né? A ideia é que a gente teria protocolos abertos entre diferentes redes sociais, diferentes plataformas, que a gente mesmo poderia hospedar elas. Então a gente teria, né, o nosso Facebook, entre aspas, aberto, o nosso Twitter, entre aspas, aberto, que o Twitter aberto tem o Mastodon, o Facebook tem, eu tô tentando lembrar o Friend Social, alguma coisa assim, tem vários projetos que são isso, e que eles possam se comunicar entre si e tu não precise ficar em uma plataforma apenas, que é sempre difícil explicar isso, mas a maneira que eu sempre explico é o e-mail. O e-mail, ele é um protocolo distribuído e federado, então o Gmail tem um e-mail, o Hotmail tem outro, o Terra aqui tem um e-mail, tu pode ter o teu próprio provedor de e-mail, todos eles sabem falar entre si, e em todos eles é o seu nome, né, arroba o seu endereço. O arroba em inglês quer dizer at, quer dizer em, né?
Então é isso que o pessoal queria dizer, era o seu endereço nesse lugar. E a criação do Fediverso seria investir nessas plataformas, que elas não são centralizadas em uma pessoa só, que é uma empresa só que é dona dessa plataforma. Elas são várias, e daí a gente poderia transitar entre elas de uma maneira que tenha transferência de dados, que nem a gente teve nas operadoras aqui, né? Que tu tem o teu número, ele é teu e tu vai indo para as redes diferentes. E a ideia toda do Fediverso é muito legal, até eu sempre tenho que eu acho que fazer uma autocrítica com relação à comunidade do Fediverso, porque assim, eu sou meio resistente a adotar essas ferramentas, sempre que eu falo no canal, porque assim, eu sou parte da comunidade de software livre e essas coisas, e eu sinto que a comunidade, ela se focou muito na parte técnica de vamos desenvolver e ter essas plataformas, e pouco na parte política, tá? E é um dos motivos que eu acho que esse movimento se desconstituiu no Brasil, porque a parte política, ela importa muito. A gente perdeu na parte política, a Microsoft fez lobby, sabe, todo mundo tem que ter um emprego, trabalhar nessas coisas, parou de vir dinheiro do governo, parou de vir investimento, essa comunidade só sumiu. Só que eu acho que hoje, eu peço desculpas para a comunidade, né, eu acho que hoje, assim, ó, vamos investir nisso mesmo, porque todo mundo está entendendo a importância de ter nossas próprias plataformas, de construir as plataformas baseadas em software livre, então não quer dizer que eu sou contra essas coisas e tal. Falar na internet é meio difícil, né, porque eu digo, eu acho que isso aqui não é uma boa ideia agora. E daí as pessoas, por que tá contra isso, não sei o que e tal. Mas não, vamos investir isso porque, que nem eu disse, poderia se ter uma plataforma de Instagram, que hoje tem uma que se chama, eu esqueço sempre os nomes, mas é Pixel alguma coisa, é uma plataforma software livre aberta, faz a mesma coisa que o Instagram. E daí o Jones poderia estar em todas essas instâncias, se ele fosse banido de uma, que, sei lá, é controlada pelo privado, ele ia estar em outra, sabe? Todas as postagens deles iam estar lá, tu ia ter acesso a todas essas coisas e tal. E eu acho que faz sentido a gente ter isso como parte de um projeto de soberania nacional, projeto de desenvolvimento nacional, para que a gente tenha uma maneira de financiar e manter isso, e também ter uma ingerência da população, né, dos outros grupos e tal. Mas enfim, é um tema complicado. Eu já falei algumas vezes no meu canal também, tem um ensaio lá sobre redes descentralizadas também. Legal, legal. Gente, dá uma digitada lá na Wikipedia, tem um termo sobre Fediverso, aí tem todas as redes estruturadas, quais são os programas, tudo vale a pena dar uma olhadinha. O Leandro Bispo dizendo, derrubaram a conta do Rubio também, já falamos disso aqui mais cedo, é verdade, lamentável. O Paulo Pinheiro dizendo, minha saúde digital melhorou muito depois que saí do Twitter, né, do Twitter, e migrei para o Mastodon, que é o que você falou, o Mastodon, falaram bastante do Mastodon aqui esses dias, que é uma rede similar à do Twitter, o X agora, né, mas nesses critérios, nessa lógica colaborativa e de software livre. É isso aí. Zawak, 5 minutinhos ou 6 minutinhos entregando para você se despedir da galera aqui com uma mensagem final. E eu que te agradeço desde já, meu. Gostei demais da conversa contigo. Você é um ícone mesmo, pelo que eu noto. Lucas Zavak, Lucas, muito bem-vindo aqui, que a gente renove essa conversa diversas vezes. Podemos até fazer uma hora dessa uma conversa você com o Sérgio Amadeu. Acho que dá para fazer uns formatos interessantes. Meu chapa. Teu chapa, né? Então, Sérgio Amadeu também. Tá na China agora. Tá na China. Que legal. Vai voltar com novidades de lá. Então, te entrego para você encerrar tua participação aqui. Muito obrigado por me chamarem. Realmente, que nem eu disse, é mútuo a satisfação aqui. Eu achei muito legal. Achei muito legal vir e ter o Glauber falado antes, né? Uma pessoa que eu admiro muito. A gente também, da Soberana, acompanhou de perto a situação da cassação dele. Ainda estamos acompanhando. Então, fico muito feliz de ser chamado. Adorei o papo. Que nem eu disse, poderia falar horas aqui sobre isso. Muito obrigado para todo mundo que ficou chamando o Mauro, traz o Zavak e tal, o pessoal que falava também. Depois que vocês já tinham me chamado, né, que vocês me chamaram, eu acho, uma semana, mais ou menos, e tal, e daí o pessoal ficava de novo, assim, você tem que ir no Farol Brasil, eu ficava rindo assim, né, que eu não queria revelar que eu ia, mas é já isso aí, sabendo pessoal. que viria. Já sabendo que viria, obrigado, que falar do coletivo que eu faço parte, que é a Soberana, né, o nosso logo aqui, a gente tem, a gente começou, né, que nem o pessoal acha que, é um coletivo de streamers, de criadores de conteúdo. Há alguns anos atrás era só isso, mas a gente já tem feito muito mais, a gente está organizando a classe trabalhadora na internet e fora dela, e uma coisa muito legal que a gente começou, que a gente chama que são nossas frentes de massa, é que a gente notou que tem partes da classe trabalhadora, já que a gente está falando de tecnologia, né, que elas operam na internet.
que nem, por exemplo, psicólogos, que foi a primeira classe que a gente começou a organizar com o Sameca. Eles, por causa da pandemia, moveram para quase tudo online, né? Eles fazem as consultas online, muita gente está trabalhando só assim. E a exploração que acontece tecnologicamente, ela não é diferente assim, no sentido, né, do que o Marx explica, mais-valia e tal lá, mas ela é difícil de entender e ela é diferente, são processos diferentes. E daí a gente tem organizado esses profissionais, a gente tem organizado os psicólogos no Sameca, a gente tem organizado professores no CESPEM e Legal. juristas no Júri, e queremos expandir isso para falar sobre essas questões e para tentar, às vezes, prover serviço e tal, como, por exemplo, o Sameca está provendo serviço de atendimento psicológico a um preço, né, que as pessoas podem pagar, por exemplo, tá? E daí também remunerando os profissionais num patamar que acaba sendo melhor que, por exemplo, os planos de saúde. Então, isso é o trabalho que a Soberana tem feito. Temos feito muito trabalho, né, de divulgação na internet, Legal. temos nos incluído em movimentos. Então, assim, só conheçam o nosso trabalho, vocês podem ir lá no Instagram, soberana.tv. Nosso canal do YouTube está inaugurando uma produção que a gente está fazendo assim com nível mais alto. A gente vai ter um programa bem Legal. didático sobre conceitos do comunismo, que vai ser o telecomunismo, apresentado pelo camarada Marcos Caim. Quem conhece ele aí no chat sabe que ele é brabo. Nós vamos ter um programa de entretenimento que a gente chama de A Colher. A camarada Bebel, que eu falei, inaugurou o canal do YouTube dela com uma produção ótima, falando sobre o meio ambiente. Então conheçam o coletivo, que tem muita gente, né? Todo mundo conhece o Ian, né? Que é o maior que seria, mas o nosso coletivo é muito grande, tem crescido mais, e eu fico muito orgulhoso do trabalho que a gente vem fazendo. Então eu queria fazer essa apologia aqui à Soberana para vocês conhecerem. Legal. E conheçam a minha É isso banda, né? aí. Mortícia com 2 T's. A gente vai lançar um single daqui a semana que vem, dia 15. É? Vai estar bem legal. Uhum. Volta, Zavak, já estou ansiosa pela próxima participação. Muitos elogios, muitos. Zavak é metal, valeu Alex demais. Turner, o Alex Turner, É, grande Alex Turner. Né? então, o Spig está pedindo para você me perguntar se o Ian vem. Eu já Eu mando convidei o para Ian. ele lá. Uhum. Manda assim, eu estou esperando ele dizer o sim e vir aqui. Eu acho que a gente está querendo bastante também conversar com ele. O Pizza de Sushi está dizendo assim, cara top demais. Também achei, cara top demais. Obrigado, Zava. Boa caminhada para ti aí e até o próximo encontro nosso. Obrigado, muito Abração. obrigado. Valeu.